Redação Tropical. 9h18 é o nosso Redação Tropical para você até às 10 da manhã. A partir de agora teremos a nossa entrevista do dia aqui no Redação Tropical. Mayra. Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo as advogadas criminalistas Lorena Vidal e também a Larissa Oliveira. Bem-vindas. Muito obrigada, Mayra. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, né, estarmos aqui hoje pela primeira vez na Rádio Tropical e eu espero que a gente possa agregar. Lorena, liga seu microfonezinho aí. Bom dia, Mayra. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço aí a oportunidade, né? Primeira vez que nós estamos aqui e esperamos contribuir com informação e Deus abençoe. Só lembrando que nós estamos ao vivo pelo nosso portal, né, tropicalminas.com.br, pelo nosso aplicativo também e agora pelo nosso canal no YouTube, Rádio Tropical Minas. Deixe lá o seu like, aperte aí o sininho das notificações e siga a gente e também pelo nosso Instagram. Isso aí. Bom, crime acontece todo dia, né? Larissa, Lorena, então vocês que acompanham diariamente os diversos tipos de crimes. A gente estava falando aqui em off e muitas vezes as pessoas podem ter dúvidas em relação ao trabalho do advogado criminalista, até por falar assim, mas o advogado criminalista defende o bandido, né? E é interessante até esclarecer um pouco sobre isso, sobre a atuação de vocês nessa área. Exatamente, Mayra. A gente, como estávamos conversando aqui agora há pouco, isso é uma realidade do advogado criminalista, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas confunde, às vezes, a pessoa do advogado com a pessoa do cliente, com o próprio crime que aquela pessoa está sendo acusada, né? E o advogado, a profissão do advogado, ela é regulamentada pela Constituição. Não existe justiça, não existe um sistema do judiciário sem a presença de um advogado, né? Isso é a nossa democracia, é a garantia de que todo aquele que for acusado terá o direito de se defender perante o judiciário, perante a legislação. Uhum. E isso é um princípio basilar do direito, né? Então, quando a gente faz esse raciocínio, tá defendendo o bandido, eu acredito que a gente tenha que voltar pra dentro de si e perguntar assim, mas e se fosse eu? E se fosse um filho meu? Será que eu gostaria que ele fosse condenado, processado, julgado, sem poder sequer se defender? Né? Então, isso é um questionamento que a gente deve se fazer antes de apontar o dedo, acredito eu, sabe? Enquanto é o outro, né? É fácil. Agora, quando acontece com a gente, é diferente. As pessoas costumam confundir muito, né, o delito que a pessoa comete com a figura do advogado, né? Nós temos a função única e exclusivamente de defender ele tecnicamente, né? A Constituição estabelece ali o direito da ampla defesa, do contraditório. Sem esses dois princípios não existe a justiça, né? Para poder a pessoa ser condenada, a gente precisa de provas válidas, provas que vão de fato comprovar que aquela pessoa ali cometeu ou não aquele delito, porque como todo mundo sabe, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, quando a gente julga o outro, antes mesmo da gente analisar todo um contexto, a gente comete uma grande injustiça. E aí as pessoas costumam devolver essa pergunta pra gente, né, doutora? Falando assim, mas e se fosse seu filho que fosse assassinado? Se fosse o seu pai que fosse assassinado, né? Só que a gente não pode analisar por essa ótica, porque senão a gente transforma um estado num estado de barbárie, né? Olho por olho, dente por dente. Não é assim que deve funcionar. Se a gente tem um regramento jurídico, a gente tem leis e normas para serem cumpridas, né? A gente tem operadores dessas leis e normas para garantir que isso seja cumprido, né? De um lado, a gente tem o Ministério Público, que é o órgão que deveria, em tese, que deve, né, fiscalizar a aplicação da lei. Por outro lado, a gente tem o advogado, que também tem uma responsabilidade com a lei, né? De modo a defender aí o que está determinado na Constituição, nas garantias e direitos fundamentais de todos os cidadãos. Não só no âmbito do direito criminal, mas também em todo o aspecto. A defesa da democracia, enfim. E tem o juiz para poder analisar tudo isso. Então, quando a gente analisa de uma forma individual, às vezes a gente pode sim ter uma certa angústia, né? Diante de várias injustiças, né? Às vezes as pessoas, elas têm, né, aí as suas questões pessoais, mas a gente não pode deixar as questões pessoais se sobrepor à questão social, à questão da coletividade. Senão a gente
gente não consegue viver em sociedade. Correto. Até porque isso aí está previsto na Constituição, né? Todo cidadão é inocente até que se prove ao contrário. Exatamente. Ô, Larissa, inclusive tem um ponto também, uma situação que uma mulher, né, aqui de Timóteo, recentemente ela estava até então em Portugal, mas já foi extraditada, e em breve ela vai passar aí por um processo de julgamento porque ela é acusada de matar os 5 filhos, né? Esse tipo de processo, como que ele caminha? Então, outra pergunta interessante, Mayra. Sempre que uma pessoa ela é acusada ou ela é presa ali em flagrante pela polícia militar, né? Geralmente a polícia militar é que tem o primeiro contato ali com o crime, é a polícia ostensiva, né? Que faz esse policiamento nas ruas. Então, ela prende o indivíduo e depois, logo isso já vai para a polícia civil. Nesse caso em específico, a gente pulou essa etapa, né? Da polícia militar. Então, foi direto ao que, né? Se eu não estiver equivocada, foi direto para o conhecimento da Polícia Civil, mesmo porque se tratavam de delitos pretéritos, né? Se tratavam de delitos em tese cometidos há anos atrás. Então, isso tira aí o caráter flagrancial da situação, né? E aí a gente já ultrapassa direto para a fase da Polícia Civil, que é a polícia, né? Que investiga. É a polícia investigativa, é a polícia judiciária, né, responsável por realizar os inquéritos, finalizar, concluir, indiciar ou não, né, e mandar isso para a justiça, para o Ministério Público. Acredito eu que esse processo dessa moça em específico ainda esteja na Polícia Civil, né, eles devem estar aí em fase de conclusão do inquérito para mandar isso para a justiça. E depois que isso vai para o Ministério Público, o Ministério Público decide por oferecer ou não a denúncia. E oferecida a denúncia, em se tratando de crime contra a vida, que é a notícia que se tem, né, de que em tese ela teria aí assassinado os 5 filhos, esse crime passa pelo judiciário e aí, em sendo o caso de pronúncia, né, ela vai ao tribunal do júri. E a pronúncia é uma decisão do magistrado, né, competente pela vara criminal, que apura se de fato existem indícios mínimos de autoria e materialidade. Ou seja, existe o mínimo de notícia que foi aquela pessoa ali que cometeu o crime? Sim. Existe materialidade? Ou seja, existem pessoas mortas? Sim. Aí esse crime vai a julgamento pelo júri popular. Doutor, uma dúvida. Em tese, quanto tempo demora para um caso desse ir a júri? Depende muito da situação do réu. Exemplo, é um réu solto ou é um réu preso? Processos de réu preso, eles tendem a tramitar muito mais rápido, né? Porque é uma garantia também da legislação. E o processo de réu solto já é um processo mais demorado. Nós temos caso lá no escritório de júri de 1900 e pouquinho, né? Que ainda não foi a júri. Então, depende muito. A pessoa estava fora do país, aí o processo fica suspenso. Aí depois, quando ele volta, começa a contar tudo de novo, entendeu? Porque o prazo prescricional de um processo de homicídio é muito grande, né? Porque vai de acordo com a pena. Então, é um crime que demora muitos anos para prescrever. Eu ia até te perguntar isso, né? Exato. Porque não tem como a gente determinar, porque depende muito do crime. É um homicídio qualificado, é um homicídio simples, é uma tentativa de homicídio. Então, tudo isso aí vai alterar o prazo prescricional, sabe? Mas em relação ao crime de homicídio é diferente de outros crimes para prescrever? Sim, cada crime ele vai prescrever de acordo com a sua pena, entendeu? Então o prazo prescricional é de acordo com a pena de cada delito. Então como a gente tem uma pluralidade de crimes e uma pluralidade de penas no Código Penal brasileiro, pra gente poder apurar o prazo prescricional de cada delito, a gente tem que ver a pena intitulada para cada um. E esse caso vai gerar uma grande repercussão, né? Até porque as pessoas vêm falando disso, né? Desde quando foi, enfim, descoberto, né? Isso que aconteceu, desde a fuga e tudo mais. E a gente fala assim, porque infelizmente tem acontecido tantos tipos de crimes, né? E principalmente a questão do homicídio, né? Vários tipos de homicídio. O que acontece? Eu costumo falar sobre essa questão do aumento da criminalidade com a falta do Estado, né, junto à sociedade. Porque quando a gente tem a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas, a ausência de educação, a gente tem a criminalidade tomando conta, né? O que a gente tem se ouvido falar muito aí a respeito do tráfico de drogas, que tem aumentado também, né? A questão das facções. Então, tudo isso demonstra a ausência do Estado, né, no trabalho de enfrentamento preventivo desses tipos de crime, né? Quando a gente não tem políticas públicas de educação, de saúde, de acesso às próprias
os próprios direitos fundamentais ao alimento, né, ao próprio lazer, à cultura, né, a gente tem um aumento da criminalidade. Porque em muitos lugares onde se tem a criminalidade em um nível mais alto, né, o Estado nem chega, não chega saúde, não chega educação. Então aquela pessoa, muitas vezes, ela não tem possibilidade, ela não tem outra visão. Né? Agora, com relação ao crime de homicídio, qualquer um pode praticar o crime de homicídio. Depende da circunstância em que você se encontra. Até, no caso, principalmente, tem que não ter antecedentes criminais, né? Porque às vezes a gente acha que é só que já tem. Exatamente, né? Tem vários aspectos, né? E questões patológicas também que envolvem isso, psicopatia e tudo mais. Mas também a gente tem a questão da natureza humana. Né? Por exemplo, se mexer com o filho seu, se mexer com o seu pai, com sua mãe, ou às vezes você tá num estado ali de legítima defesa, ou em estado de necessidade, você acaba cometendo aquilo ali, né? E às vezes uma situação inesperada, então vai do instinto do ser humano. Então a gente não pode se esquivar e dizer que a gente tá livre de cometer esse tipo de crime, né? Então, eu acredito também que as pessoas estão ficando cada vez menos pacientes, né? Então isso pode, né, enfim, gerar algum tipo de aumento aí. Mas em tese é isso, é uma questão da natureza humana, da natureza animal mesmo, né? Pois é, e você citou aí sobre as facções, e a gente teve recentemente, né, essa mega operação no Rio de Janeiro, ali nos complexos do Alemão e da Penha, e causou, né, toda essa repercussão também, inclusive fora do Brasil. E eu vou até falar uma coisa aqui, pode até ser um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo as pessoas ficaram, tipo assim, não pensaram no lado humano, né? A gente sabe que realmente tudo tem uma consequência, né? Se você tá no crime, você fez uma escolha de estar naquele crime, vai ter uma consequência daquilo. Mas as pessoas sofrem ao mesmo tempo. Aquele monte de gente, né? Aquela fila de pessoas, mais de 115, 120 pessoas, né? Mortas 120 ali. pessoas ao todo. Pois é. E ali você vê aquela fila de pessoas e muita gente, nossa, mas é isso mesmo, né? Bandido bom, bandido morto. A gente, às vezes, tem esse lado, né? E não olha o lado da família que tá sofrendo ali. E nesse caso, né, nesse tipo de situação que aconteceu, esse tanto de vida aí que nesse foi, algumas inclusive, isso foi relato, tá, de mídia mesmo, de fontes, de que pessoas não tinham antecedentes criminais e não tinham comprovação de que estavam envolvidos em crime. Pode ter acontecido até bala perdida mesmo, né? Fala pra gente, Larissa, como que funciona esse tipo de mega operação? Então, Mayra, essa mega operação em específico, né, salvo engano, foi a mais letal de todas, né, no estado do Rio de Janeiro. E pra mim é uma lástima, assim, o resultado disso, né? Eu não consigo ver um vídeo daquele, né, aquela quantidade de corpos estirados no chão e comemorar. Honestamente, sabe? Porque eu acho que ali todo mundo sai perdendo. O policial saiu perdendo, foram 4 vidas ceifadas, né? A comunidade saiu perdendo, olha o tanto de corpo estirado na rua, as famílias, né? Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto brasileiros, que não estamos conseguindo parar aquilo ali de outra forma, sabe? Então eu acho que aquilo ali é uma tragédia para todo mundo. Ninguém ali saiu vencedor, sabe? E assim, as pessoas tendem muito a querer colocar uma parcela da população contra a outra, tipo, o advogado contra o policial. Não existe isso, sabe? O policial que sobe lá dentro pra arriscar a sua própria vida, ele merece todo o nosso respeito, sabe? Ele tá arriscando a própria vida em prol do bem social. Isso aí é louvável, né? O que a gente não pode admitir é que em casos, né, a gente não sabe direito como aconteceu, isso vai ser apurado pelo Ministério Público, né? Estão sendo feitas perícias. A Defensoria Pública da União já requisitou o acompanhamento de perto dessas perícias nos corpos para ver em que condição essas pessoas foram mortas, né? Algumas tinham sinal de tortura, pulsos amarrados, a cabeça degolada. Então, isso vai ser investigado, vai ser apurado. Se você tá num confronto policial contra o bandido, ok, né? Mata ou morre. Não tem ninguém querendo que o policial fique sem fazer o que precisa ser feito para ele se defender e defender a sua vida. Isso não é questionável, né? O questionável aqui haviam pessoas rendidas, né? Houve execuções? É isso que se questiona, que os direitos humanos entram nessa hora, né? Mas assim, via de regra, o que a gente percebeu também é que na última operação em que a polícia entrou para subir lá no Alemão, e os bandidos, eles usaram aquela rota de fuga lá da mata para poder se esconder e conseguir de fato fugir, dessa vez a polícia se antecipou, né? Então dessa vez eles cercaram aquela área.
Para que não acontecesse novamente, para que eles não conseguissem fugir pelo mesmo local. O Fantástico até fez uma reportagem explicando bastante sobre isso. Sim. Então, eu acredito que o Estado, ele tem todo o aparato, ele tem o sistema, né? Então, você tem aí a inteligência artificial, você tem o dinheiro público, você tem a máquina pública. Você tem tudo para conseguir combater o crime organizado de fato, sabe? E às vezes eu me pergunto, será que há esse interesse? Né? Quem financia o tráfico? De onde vêm essas armas? Né? De onde os bandidos compram esses fuzis? A gente viu que houve um aumento crescente de 2019 para cá no número de fuzis arrecadados pelo tráfico de drogas, né? Então, assim, a gente precisa se perguntar de onde vieram essas leis que... Doutora, quando teve aquele decreto que flexibilizou, né, os tipos de fuzis que foram mais encontrados lá. Se não me engano, acho que é 556 e um outro tipo de fuzil. Uma reportagem que saiu, inclusive, no Fantástico Domingo, né? A gente estava assistindo, de uma fábrica em São Paulo e uma fábrica também em Minas, também, fabricando fuzil, né? Até réplicas aí de fuzis aí americanos, como fabricantes da HK, Colt e tal, idênticos, né? E que a polícia agora prendeu, fechou a fábrica. Agora, como é que se tem uma fábrica dessa e ninguém tem informações? É isso que eu falo, que eu acho que a parte de inteligência, né, da polícia tem que ser bem feita nessa questão, até para poder se evitar uma coisa dessa. Os caras fabricavam com uma precisão tremenda e vendiam a rodo, né, pra criminalidade, que tem muito dinheiro, a gente sabe disso. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes precisa se perguntar quem financia tudo isso, por que o tráfico tomou essa proporção sem que nada fosse feito logo no início, né? A gente tem diversas notícias de escândalos envolvendo aí o tráfico de drogas e inúmeros políticos do alto escalão. E a gente sabe que existe uma vista grossa, que existe um financiamento, que existe uma facilitação de aquisição de armamento, porque para eles adquirirem, eles não saem da favela. Alguém tá buscando pra eles, alguém tá adquirindo pra eles, entendeu? Alguém tá lucrando com isso. E quem são essas pessoas? A gente precisa também combater a fonte do problema, né? De que adianta você ter uma organização criminosa se ela não tem armas? Sim. Né? Como que se originam essas facções, doutora Lorena? Só um adendo e analisar também a questão das fronteiras. Porque hoje, por exemplo, a cocaína é a droga mais vendida no Brasil. E a cocaína não é fabricada no Brasil, né? Então, como é que eles vão fabricar a cocaína lá em cima, né? Então, a partir do momento que você analisa o problema de forma estrita ali, naquele momento só, né? Você tá excluindo todas as outras possibilidades, né? Então, a gente já viu que isso não funciona, né? Já tem um histórico de que isso não funciona, né? E aí, se você, né, tá numa situação que aquela pessoa ali que você tá procurando morre, você perde informação pra inteligência da polícia, sabe? Então, você, de certa forma, fica ali sem saber o que fazer, né? A gente tem que tratar de forma, né, com a inteligência da polícia, mas a polícia sozinha também não consegue resolver, né? É um conjunto. A segurança pública, ela é dever do Estado, mas também é dever da sociedade, de todas as pessoas. Então, se a gente tem uma polícia que é sobrecarregada sozinha, sem plano estratégico, né? Porque tem que ter inteligência aliada à estratégia, né? E a estratégia é feita por gestores de segurança pública. Então, se eu tenho ali só policiais que estão ali trabalhando de forma limitada com aquilo que eles têm, porque a gente sabe que muitas vezes eles não têm tanto aparato assim para poder combater, né? Acabam que eles chegam e num campo minado e acaba acontecendo o que aconteceu, que foi uma grande tragédia para todos os lados, né? Então, não se pode falar que foi uma operação de sucesso quando se perde vidas, né? Com relação às facções, a gente tem hoje, vou falar a respeito do Comando Vermelho, foi uma facção que surgiu, né, no presídio de Ilha Grande, né, logo após a ditadura, quando houve aí, né, presos políticos. E aí, quando os presos políticos chegam nesse presídio, eles junto com os outros presos, eles começam a lutar e começam a ensinar os outros presos, que na maioria era roubo a banco, né? Começam a ensinar esses outros presos acerca de organização para poder lutar contra o sistema carcerário daquela época, né? Então, eles começam a se organizar a partir dali. E aí, né, a partir do momento que eles começam a entender sobre organização, sobre hierarquia, sobre como que funciona, né, essas coisas, eles passam a ter uma visão mais ampla, que é aí que
que começa a questão do tráfico de drogas, e aí eles vão se expandindo, né, para todos os lugares, né? O Comando Vermelho foi basicamente isso. O PCC também foi também em razão da luta contra as torturas ocorridas no sistema carcerário, né? Então surgiu de dentro de um presídio também, que resultou em 100 mortos. Então isso aí também ensejou a luta do PCC. O Comando Vermelho, ele distingue do PCC porque o Comando Vermelho, ele tem várias lideranças dependendo de acordo com a localidade, né? Já o PCC, ele tem uma liderança, né? E tem os cargos de hierarquia, né? Que é o que se sabe hoje em dia. Então, eles operacionam de forma diferentes aí, né? Então, e quando você vai combater isso, né? Aí você mata um hoje lá, aí amanhã já tem outro para substituir, né? Então, o problema não é resolvido. Exatamente. Não, o problema é que você vai adiando, né? Você cria uma espectarização, né? Um espetáculo para tornar aquilo ali público, né? Para gerar, às vezes, né? Uma satisfação de resposta à população de que aquele problema está sendo resolvido, quando na verdade aquilo ali vai ser só uma forma de remediar, né? Ou talvez também nem remediar aquele problema, porque a gente sabe, né, que muitas dessas ações não vão gerar resultados positivos para combater de fato, né, o crime organizado. Até porque você falou uma coisa interessante, é o seguinte, que a forma de recrutar é bem diferente das partes, né? Por exemplo, a polícia, nosso sistema de segurança pública, o cara tem que passar por um concurso, o cara passa por uma academia, o cara passa por um treinamento, né? Você tem todo um preparo. Todo um preparo. E o crime organizado recruta ali, ó. Você quer ganhar um tênis, quer ganhar uma pistola? Toma aqui, ó, pronto, o cara já vira soldado no crime. O recrutamento no crime, ele vai exatamente onde o Estado não vai. Porque às vezes a gente vê um filho, né, que vê a mãe ali não conseguir, na maioria das vezes mãe solo, ou então às vezes aquele filho ele é sustentado pela avó e tem mais 7 irmãos, né? Aí ele vê ali que ele não vai ter perspectiva nenhuma de vida, né? E aí ele vai pra criminalidade, né? Às vezes ele não tem o que comer dentro de casa. Aí ele chega na esquina, tem um cara ali, né, portando uma arma e tudo mais, acaba recrutando ele, falando que ele vai ganhar tanto. E é aquilo se ali. Encanta, né? É aquela realidade. Então, quando a gente olha pro problema dentro da nossa realidade, a gente tem um pensamento diferente. Olha, eu, Lorena, eu tenho a opção, eu tive a oportunidade, né? Eu tive como escolher, né? Eu tive outra perspectiva de vida, né? Agora, para muitas dessas pessoas, não são apresentadas outras perspectivas de vida. Não tem outra saída, né, Larissa? Exatamente. E assim, isso é a realidade de muitos, mas a gente também não pode generalizar, né? É óbvio que existem pessoas que optam pelo crime, né? Existem pessoas que tiveram uma criação exemplar, que tiveram oportunidade de estudar, que estudaram e mesmo assim se envolveram no mundo do crime. Isso existe. Assim como existem pessoas que não tiveram outra realidade, né? Que cresceram vendo aquilo ali. Veja bem, se a gente pensar numa criança cujo pai está envolvido no tráfico, a mãe está envolvida no tráfico, o que você vai esperar dessa criança? Né? Tem como esperar outra coisa? É o espelho, os pais são o espelho, né? Sabe? E aí eu vou julgar, eu vou querer que aquela criança com 16 anos, eu vou querer reduzir a minoridade penal, eu vou querer que bandido bom é bandido morto. Se não houve uma intervenção do Estado naquela criança, não houve uma proteção do Estado, aquela criança não foi recolhida daquele ambiente que, em tese, não era propício para o crescimento de uma criança, sabe? Então, assim, e aí a gente já vai num outro aspecto, né? Que é a questão do aborto. Eu já vou para lá, porque na maioria das vezes as pessoas que defendem, né, a criminalização do aborto, a manutenção do sistema da forma que é a mesma pessoa que quer que reduza a maioridade penal para e mata aquele adolescente infrator. Você me entende? Então, assim, o Estado hoje obriga a mulher a manter aquela gestação e aí, na hora que dá um problema, que vira um adolescente infrator, é bandido bom, é bandido morto. A novela Três Graças, inclusive, né, que a Kel traz muito essa realidade do Brasil. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta a gente conclui aqui a nossa entrevista. Só pra gente fechar esse contexto que a gente falou agora do comando, né? O grande problema também que se teve, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é que durante muito tempo um crime foi romantizado e classificado como contravenção, que era justamente o jogo do bicho, né? Todo mundo romantizava, é uma coisa bacana, faz parte da cultura carioca, o bicho, a escola de samba e tal, e virou fomentou isso tudo e virou o que virou hoje em dia. E sempre classificado como contravenção, que era, na verdade, né, um crime, né?
E a Netflix até tá trazendo os donos do jogo, né? Pra mostrar exatamente como é que funciona isso. E uma coisa leva a outra, né? Você começa num pequenininho e daqui a pouco você já tá lá no grandão e já perdeu o controle. Exatamente. Bom, são 9h44. Vamos pro intervalo comercial aqui no nosso Redação e voltamos já. Redação Tropical. Olha, estamos de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira, entrevistando as duas advogadas criminalistas, isso mesmo, a Larissa Oliveira e a Lorena Vidal. Kekel, tem uma pergunta aqui, a pessoa até nem quis se identificar, não. Tá perguntando o seguinte, assim, qual na visão das agentes do direito seria a solução para a enorme impunidade que assola o nosso país? O que o direito poderia estar fazendo para não ser ator nessa atmosfera de violência e impunidade? Então, essa pergunta, apesar de um tanto quanto desprovida de técnica, ela é pertinente porque a maioria, o senso comum, né, na verdade, quando a gente vai estudando, a gente se capacita e a gente se diferencia do senso comum. Mas o senso comum tem a ideia de que isso seria um problema do direito. E, na verdade, isso é um problema de cada cidadão quando vai à urna e escolhe o seu representante. Certo? Porque é preciso informar para a população que os responsáveis por fazer a legislação são os nossos representantes políticos, né? Eles são os responsáveis por criar os projetos de lei, aprovar essas leis, né? E fiscalizar a aplicação delas. Os operadores do direito, juiz, promotor e advogado, nós trabalhamos com as leis postas, com as leis que já existem. E ao juiz cabe apenas o cumprimento da lei. Ao advogado, trabalhar com aquilo que foi definido pelo legislador e pelo constituinte. Né? Nós temos uma constituição posterior a um golpe militar, a uma ditadura militar. Então é uma constituição garantista, porque o nosso país precisava disso. Né? Estávamos vindo, como eu já disse, de um golpe onde inúmeros direitos foram suprimidos. Então, por isso essa Constituição garantista, né? Por isso essa Constituição que garante ao cidadão o direito de se defender, o direito à presunção de inocência, né? O direito à democracia. Então, para que a gente possa em tese, diminuir o risco de reincidência e a incidência dessa repetição desses crimes, a gente precisa escolher melhor os nossos representantes das urnas e capacitá-los também. Escolher pessoas capazes de formular projetos de lei inteligíveis que possam ser aprovados. Né? Não adianta a gente votar aí no Tiririca, a gente votar numa outra pessoa que não tem conhecimento jurídico legal nenhum e que vai chegar lá numa Câmara dos Deputados, vai chegar no Senado, vai chegar no governo e não vai ter nada a acrescentar, que é o que a gente faz. Né? A gente vota por aquele que vai oferecer uma vantagem específica aí para a categoria que a gente luta e dá nisso, resulta nisso. Exato. Entendeu? Não pensa no todo, né, Larissa? Exatamente. Agora, eu não posso querer que um juiz ou que um promotor e que um advogado prejudique uma pessoa com base em um machismo sem que isso esteja previsto na legislação. Isso não existe. Não somos nós que criamos as leis, né? A doutora pontuou muito bem a respeito disso. E uma coisa muito importante da gente lembrar é que quando a gente vai votar, a gente saber cada um o que faz. Porque a gente fica muito preocupado com o executivo, com o prefeito, com o governador, com o deputado, com o presidente da república, mas a gente esquece que os deputados, que os vereadores são os legisladores, os senadores, né, são os responsáveis por criarem projetos de leis que vão impactar diretamente a sociedade. Então, quando a gente fecha os olhos para isso e se preocupa com o problema já posto, a gente esquece de trabalhar a prevenção desse problema, né? Porque a gente tem uma lei e o juiz não pode tirar da cabeça uma pena de 70 anos para um crime que a pena é até 15 anos, né? Não pode, né? Então, às vezes, a pessoa quer que o juiz faça um milagre, ou então quer que o advogado faça um milagre, né? Então, assim, reforço mais uma vez, a nossa função aqui não é inventar leis, a nossa função não é inventar direito, a nossa função é aplicar o direito de acordo com a necessidade de cada cliente, de acordo com cada processo, né? Por quê? Pra gente poder garantir o nosso sistema de justiça, pra gente poder garantir a democracia, né? Então, se a gente tem isso aplicado de forma correta, né? A gente tem a lei aplicada de forma correta. E se não tá satisfeito com a lei, pode se candidatar também, virar um deputado, virar um vereador e mudar aquilo que não tá te agradando. Larissa, como que você avalia o aumento da população carcerária no Brasil?
Então, eu acredito que tudo isso é reflexo da política que a gente vem enfrentando, sabe? E da forma como as coisas vêm sendo conduzidas. Muitas pessoas questionam assim, porque o advogado criminalista, ele é pago para achar uma brecha na lei para poder soltar a pessoa. Não é brecha na lei. Existe a legislação. Eu vou dar um exemplo aqui da prisão, né? Toda pessoa que é presa, ela tem alguns direitos ao ser presa, né? Ela tem o direito de ficar em silêncio, ela tem o direito de constituir um advogado, certo? Ela tem o direito de não apanhar e de não ser torturada, não ser coagida a prestar informações. Então, se eu sou contratada por um cliente que apanhou, que não foi cientificado sobre o dever, sobre o direito constitucional de ficar em silêncio e teve a casa invadida, o domicílio invadido durante o período noturno, que é outra garantia constitucional. Você tem a garantia de deitar na sua cama e dormir sem que ninguém tenha o direito de entrar na sua casa. Entendeu? Durante a madrugada e te pegar desprevenido, pelado, de pijama dentro de casa. Você tá me entendendo? Então, se eu sou contratada e eu vou atuar para um cliente que eu vejo tudo isso acontecendo, não é brecha na lei que eu tô achando, não. Eu tô achando o descumprimento da legislação. Você me entende? E é minha obrigação apontar isso. Então, porque prende e depois solta. Mas tá fazendo direito? Entendeu? Se você tá fazendo de acordo com o que está na Constituição, com o que está na legislação, se você estiver fazendo, você pode ter certeza que não vai soltar. É um questionamento realmente. As pessoas falam, não adianta nada, vai prender e vai soltar. Daqui a pouco tá solto por aí, após cometer determinado crime. Na sua visão, Lorena? Então, o que acontece? É o que a doutora falou, né? A gente cumpre o que tá determinando na lei, né? Agora, é uma pessoa primária? É uma pessoa que compromete a instrução do processo? Porque o nosso ordenamento jurídico estabelece que a prisão é a última instância, né? Antes da prisão, a gente tem medidas cautelares diversas da prisão, que obriga a pessoa a assinar todo mês no fórum, que obriga a pessoa a entregar passaporte, que obriga a pessoa a ficar dentro de casa, ou então que obriga a pessoa a usar a tornozeleira eletrônica. Existem outros elementos antes da prisão, né? Isso aí, essa questão da prisão vai variar de acordo com cada caso, né? Agora, a pessoa foi condenada a um crime de 4 anos, né? O regime dela vai ser diferente, ela não vai cumprir a prisão ali presa, né? Um regime fechado, né? Via de regra, né? Ela vai cumprir ali um semiaberto, um regime aberto. Então, assim, depende de cada crime, depende de cada caso, né? Existe a questão da progressão, porque o nosso ordenamento jurídico, ele é um ordenamento jurídico que ele é baseado no princípio da restauração daquela pessoa, né? Então, se, por exemplo, eu cometi um crime, eu me submeti ao sistema, né? Eu vou ter que me ressocializar, né? Vai ser me ofertado uma oportunidade de emprego? Muitas pessoas que voltam do sistema carcerário, a elas não são ofertadas uma oportunidade de emprego, né? As pessoas, elas têm preconceito, tem resistência, né? Elas realmente têm resistência. Então, existe uma política pública para poder reinserir essas pessoas na sociedade? Existe uma política pública carcerária para garantir que essas pessoas lá dentro, elas estudem, né? Por exemplo, a gente tem vários clientes que estão presos, né? E que não tem escola no lugar onde eles estão. Eles não têm outra perspectiva a não ser ficar com aquele tempo ocioso, né? Existe forma de trabalho dentro do sistema penitenciário? Existe algum modo de trazer para aquela outra pessoa uma nova perspectiva? E tem pessoas que vão sair e vão cometer crime do mesmo jeito. Sim, mas então, isso aí, até te interrompendo, doutor, isso é muito interessante porque a gente tem uma sociedade hoje punitivista, né? Que quer que todo mundo vai preso, que quer que prende todo mundo. Só que o nosso sistema carcerário hoje não ressocializa. E depois esse problema, ele volta maior para a sociedade. Você tá me entendendo? E talvez por isso o número de reincidências. Porque eu pego uma pessoa lá que cometeu o primeiro crime dela e jogo numa cadeia cheia de pessoas condenadas com 40, 50, 60 anos de prisão, e eu vou achar... E aí, lá eu não tenho uma escola, eu não tenho um trabalho pra essa pessoa fazer. E na hora... Exato. E na hora que essa pessoa sai, ela sai muito pior. E quem vai sofrer com isso é a sociedade de novo. Você me entende? Então, às vezes a pessoa pensa assim, tá dando escola, tá dando comida, tá dando vida boa pra vagabundo. A gente tem que pensar o seguinte, essa pessoa vai sair. E quando essa pessoa sair, é melhor que essa pessoa tenha estudo, é melhor que essa pessoa tenha ocupado a cabeça lá com outra coisa que não aprender outros tipos de crime, porque isso vai reverberar de forma positiva pra sociedade. Sim. E aí a gente volta lá naquela questão que você me perguntou, né, do surgimento das facções, que foi justamente combater o sistema carcerário como ele era posto,
né? As violências que aconteciam dentro dos presídios, né? Tudo isso foi se transformando ao longo do tempo, né? As pessoas costumam dizer sobre direitos humanos, direito dos manos, mas na verdade não é isso. Os direitos humanos, eles estão postos para todos, né? O nosso direito de ir e vir, o nosso direito de ter uma casa, o nosso direito de alimentar, tudo isso faz parte do contexto dos direitos humanos. Só que existe uma parcela da sociedade que é uma parcela que está em conflito com a lei e que o Estado custodia essas pessoas. Então o Estado é responsável por essas pessoas. Então, se eu tenho ali um problema e eu não trato aquele problema de forma adequada, aquele problema ele retorna de forma triplicada para mim, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um sistema penitenciário, sistema carcerário que já não comporta mais. Recentemente foi anunciada a construção de mais presídios, né? E é muito mais barato a gente construir presídio do que construir uma escola, do que tratar o problema ali na raiz do problema. Porque se a gente trata o problema na raiz do problema, é uma questão que muitas vezes as pessoas não vão ver na prática, né? Agora, quando a gente tem uma ação ali de visibilidade, aí a sociedade tem a impressão de que aquilo ali vai trazer mais segurança, quando na verdade não, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Colômbia. A Colômbia já foi considerado lá em Medellín uma das cidades mais violentas do mundo, né? A partir do momento que eles começaram a tratar o problema na raiz, na educação, o Estado indo onde estava o problema, né? Hoje já é um local que é um exemplo. Então a gente precisa analisar. Aliás, é pro mundo inteiro esse exemplo, né? Já foi feito reportagens e usado também como exemplo de como tentar se reverter esse quadro, foi o caso da Colômbia. Sim, e aí a gente olha pro Brasil, a gente vê, olha, nosso país é um sistema onde possui uma das maiores populações carcerárias. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Manter preso, tá melhorando ou tá piorando? O que tem feito para que as pessoas não cometam crimes? Quais são as políticas públicas que estão sendo realizadas pelos governos, pelas prefeituras, para que as pessoas elas não se insiram na criminalidade? Né? Isso é muito importante, porque se a gente tem pessoas, se a gente tem o crime aumentando, se a gente tem a população carcerária aumentando, a gente tem um aumento de construção de presídios, é porque alguma coisa não está funcionando. Então a gente precisa entender qual que é esse problema pra gente tratar esse problema de forma a ser solucionado e não remediado. Tratado na raiz, né? Exatamente. É isso aí, Larissa. Gente, nosso tempinho acabou. É uma pena, porque o assunto tá muito bom, né? E teria muita coisa pra gente falar aqui, mas não vai faltar oportunidade. Quero agradecer a Larissa pela presença, a Lorena também. Vocês são sócias, né? Sim. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Nós que agradecemos, assim, é muito importante a gente ter esse espaço, né? Nós vermos mulheres ocupando esse espaço de debate, é um debate riquíssimo, eu acredito que para todo mundo, independentemente do posicionamento político e do posicionamento social, eu acho que ver mulheres trabalhando nesse ramo do direito, que é majoritariamente masculino, e a gente ter essa oportunidade de fala, eu acho que é muito importante, inspira outras mulheres, ver você também aqui, Mayra, nessa função de repórter, trazendo informação de qualidade, de forma imparcial, né? É muito importante, eu fico orgulhosa do papel em que as mulheres estão desempenhando no mercado de trabalho e na sociedade, e assim, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade e me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, Larissa. Lorena? Mayra, eu também agradeço a oportunidade aqui, né, de estar falando sobre esse assunto juntamente com a minha sócia, a doutora Larissa, pessoal com qual eu admiro muito o trabalho, a competência, né, e assim, ela disse exatamente o que eu penso, né? Nós, mulheres, ocupando espaços, né, de referências, né? Isso muitas vezes incomoda, né? Nós somos novas, eu tenho 29, a doutora Larissa tem 28. Eu tenho 31. Né? Ai, novíssima. Então, assim, a gente que é mulher, eu costumo dizer que a gente tem que estudar 10 vezes mais que o homem, sabe? Então, quando a gente ocupa esse espaço, né, pra gente poder falar o que muitas vezes, né, nos foi proibido no passado, né? Sim. Muitas mulheres tiveram que lutar para que hoje eu pudesse estar aqui levantando a minha voz e falando, né? Isso é muito importante, é uma garantia de democracia, é uma garantia do direito das mulheres, que a gente também defende, né, nós enquanto mulheres. Então, a gente agradece o convite, eu agradeço o convite, espero poder voltar pra gente poder debater mais e acrescentar de forma rica aí esse debate que é tão importante na nossa sociedade. Com certeza. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. Nossa Redação Tropical vai chegando ao fim, mas volta amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vem aí o Bom Dia Tropical, viu? Mayra volta logo mais às 11, né, Mayra? Isso aí, trazendo mais informações.